Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, que é como não surtar na quarentena. E para isso a gente vai ter uma convidada sensacional. Fala, Gustavão! Tudo bom? Olha lá, estamos esperando. Hoje a gente vai falar sobre como não surtar na quarentena com uma das especialistas num processo chamado Mindfulness, que trouxe para o Brasil esse conhecimento e hoje tem uma gama sensacional de instrumentos para que a gente possa ter mais consciência, mais atenção sobre o nosso corpo. A gente só está esperando ela chegar aqui. Vamos dar uma cenadinha para Gustavo Paganotti. Tudo bem por aqui, Gu? Tudo bom por aqui? Mindfulness chegando. Olha lá, visualizar. Olha lá. Cadê você? 3, 2, 1 e já! Consegui! Chegamos! Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo! Olá para todo mundo! Oi, Ale, querido! Desculpa, gente, não estava aparecendo isso ao vivo aqui no meu, aí eu reiniciei tudo e deu tudo certo. São percalços das tecnologias, percalços da quarentena. Sim. Mas agora tudo bom, senhorita? Sim, tá me ouvindo bem, tá me vendo bem, tá tudo certo aí? Tá tudo certo por aqui. Vamos começar hoje falando sobre um tema super importante com uma profissional super qualificada. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre quem é doutora Clarissa, mas essa pessoa sensacional que trouxe junto com outras pessoas essa técnica e esse conhecimento. Ela vai falar se é uma técnica, se é um conhecimento, se é um estilo de vida. Vamos deixar tudo isso para você responder. Do Mindfulness, que hoje uma das coisas que me trouxe, que me fez pensar em trazê-la aqui, claro, é o tema do nosso quadro mesmo, como surtado mais feliz, né? Então, como a gente não surtar na quarentena. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente está tendo para combater aí não só a ociosidade, ao convívio social pleno, conjunto, ao tempo todo. E essa técnica e esse conhecimento, esse estilo de vida que você traz aí, pode nos ajudar a manter a serenidade nesse processo aí de quarentena. Então, para que a gente possa comentar, primeiro, seja muito bem-vinda. É um prazer ter aqui. Você sabe que eu sou seu fã de carteirinha. Sou seu fãzaço mesmo. E eu queria começar com quem é Clarissa na fila do pão. Nossa, na fila do pão? Gostei. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou muito mais tua fã. Sou uma grande admiradora do teu trabalho, da tua paternidade, de todas as inúmeras formas que tu tem de trazer o teu talento ao mundo, essa inteligência múltipla. Dividimos uma base de conhecimento que é a biologia, um amor e um respeito pela vida. Acho que isso é a primeira coisa aí na minha apresentação e que nós temos em comum, né? Acho que a gente tem duas paixões bem óbvias em comum, que é a biologia, a vida, e a paternidade aí para ti, a maternidade aqui para mim. Sim. E acho que são os grandes dois fatores que me constituem, né? E que a gente compartilha aqui. Então, começando por me apresentar dessa forma. E agradecer também por esse espaço, né, Ale, que a gente aprende através também dessa quarentena a compartilhar com mais pessoas o que a gente conversa às vezes no café da tarde. Sim. E deixa assim só entre poucos. É tão bom poder tirar um pouco a timidez, tirar um pouco a arrogância e vir para esse cenário múltiplo e botar a cara mesmo aqui para quem puder sentir que faz efeito, que reverbera, poder ter nas nossas palavras, na nossa experiência, algo que inspire, né? Então, acho que é isso a minha intenção aqui e a minha gratidão pela tua porta aberta, pelo convite, né? E eu amei muito o título das tuas lives, assim, amei muito. E dentro, me apresentando e apresentando Mindfulness, né, na fila do pão, acho que a minha fila do pão, ela é grande um pouco, tá? Eu acho que tem bastante gente na minha... Mas tem uma frase que eu vi essa semana que é assim, a gente
passa por diversas profissões, mas a gente tem uma carreira só. Então a gente vai passando e vai construindo, né? E qual é a sua carreira? De onde você surge, né? Eu acho que é bem isso, né? Que a gente... Perfeito. Porque a gente não tem uma profissão. Cada 2, 3 anos, 5 anos, você muda um pouco, né? Então... E essa... Qual é a sua carreira, né? Essa é a perspectiva da própria vida, né? Essa linha contínua, assim, né? Então, realmente, a minha vida, minha carreira, né? Ela começa desde que eu me conheço por gente, uma paixão muito grande, um respeito muito profundo pela vida, né? Pelos seres que dividem esse planeta com a gente. Passei por perdas muito grandes, muito significativas, né, também. Perdi minha mãe muito cedo e outras figuras importantes na minha vida, na minha família também, muito cedo. Eu aprendi a me despedir de figuras que a gente se despede normalmente com mais de 40 no mínimo, assim, né. E isso tudo me trouxe uma sensação de necessidade de dar mais valor àquilo que acontece agora, de estar mais presente, de não deixar que as pessoas venham e vão embora de uma forma tão rápida, desperdiçando elas, né? E desperdiçando a minha percepção sobre elas. Então, essa intenção maior me levou para a biologia, me fez fazer um mestrado em educação, me levou para o mundo. Eu fiz uma viagem de um ano e meio com o Matheus, meu parceiro e companheiro de vida, de profissão, onde a gente fez peregrinações pela Índia, onde a gente fez diversos cursos em centros de referência de educação. Talvez vocês ouçam às vezes a vida real aqui, tá? Minha filha de 2 aninhos, que isso faz parte da maternidade. Ela está presente em todas as lives, não tem como, ela sempre dá um jeitinho de estar presente. E aí a gente conheceu o Mindfulness nessa peregrinação que nós fizemos, então, no final dessa viagem, e começamos então essa formação de Mindfulness com a doutora Tamara Russell, que é uma neurocientista inglesa, e que criou um protocolo chamado BMT, Body Mind Training, dentro do King's College de Londres. Então, faz mais ou menos uns 6 anos que nós trouxemos, né, junto com outros profissionais de Mindfulness, nós trouxemos essa ciência, né, aqui para o Brasil, junto com o Dr. Tiago Taton, enfim, inúmeros profissionais. Fundamos a Casa do Horto, que é um movimento que cuida não só de Mindfulness, mas de dimensões criativas para o desenvolvimento humano e para o autoconhecimento. E dentro da iniciativa Mindfulness, então, mais propriamente, a gente atua como facilitadores, instrutores de Mindfulness. Eu sou professora dentro da formação internacional de Mindfulness e também ofereço vários grupos e treinamentos, como os que vão começar amanhã já, começando um amanhã de manhã e outro na segunda-feira de noite. Então, acho que é muito isso, sabe, Ale? A minha carreira tem muito a ver com uma perspectiva de deixar que a vida pulse com mais clareza, né, percebendo todos esses... tem gente muito querida entrando, a Poli. Então, percebendo como que a vida se faz presente, se faz mais efetiva, mais potente, mais útil, tanto no ambiente de trabalho, quanto com os meus filhos, numa quarentena, numa situação de desafio que pode ser, inclusive, nas férias tão desejadas na beira da praia, pode ter ali uma situação de máximo estresse. Então, eu estudo, pesquiso e aplico possibilidades de se relacionar com o caos de uma forma mais lúcida e mais gentil. Acho que é mais ou menos por aí. Que bom. Eu acho que assim, tudo que você fala tem muito a ver com o que a gente está passando nesse momento, né, com o processo que o planeta está passando mesmo. E essa busca pelo autoconhecimento, ela é muito importante para que a gente possa dar esse próximo passo, para que a gente possa se desprender de algumas amarras, se desprender daquilo do próprio ego também, né? E como é que você primeiro, eu acho que assim, o que é efetivamente esse mindfulness que há muito tempo atrás ele já vem sendo desenvolvido e aí agora eu acho que caiu na graça de todo mundo, assim. E isso eu acho que só fortalece esse movimento, que é do tipo assim, olha, eu reconheço esse movimento como um movimento efetivo, que dá certo. Então, não é que ele caiu na moda, né? Eu vejo como ele caiu na graça do tipo, olha, a gente precisa disso. Vem aqui. Fala oi. Eu tenho mais um aqui também. Então,
o que é o mindfulness e se existe esse mindfulness raiz e se existe o mindfulness Nutella ali. Qual que é, se existe essa diferença e o que é efetivamente esse mind? O que é essa atenção plena que agora a gente interiorizou, que o Ocidente, né, interiorizou como sendo algo importante para a gente colocar nas nossas relações? Obrigada, Lê. Essa pergunta é crucial. O Matheus entrou aí também, querido. Isso é uma luta, uma pesquisa diária nossa, para justamente trazer essa diferenciação. Peraí. Vida real. A vida real. Quarentena. Ele tá querendo meu celular. Você acredita nisso? Ah, claro, bem possível. É brincadeira? É bem possível. Vamos gerenciar isso aí, agora eu tô com a tia Clara, não dá. Daqui, ó, quando for 20 horas. Bom, você vai negociando aí, Ale. Pronto, já foi. Fala, vai, vamos lá. Então, existe uma diferença... Primeiro falando o que é mindfulness, né? Perfeito. Então, mindfulness pode ser entendida como uma manutenção gentil da atenção não reativa, né? Uma forma de eu saber o que acontece agora e agora e agora, com gentileza, né? E com a intenção clara de me observar, né? Então, por exemplo, agora, provavelmente a gente está nessa live e eu e tu e todo mundo que está assistindo não tem noção que está respirando nesse momento, né? É algo normal, né? Algo normal não, algo inconsciente. E talvez só porque eu falei, a gente agora prestou atenção que está respirando, né? Então, essa capacidade de gerenciar a minha atenção para escolher, agora eu quero prestar atenção aqui e observar o que acontece com essa atenção quando eu me proponho a isso e fazer essa manutenção constante é uma prática, né? Que aí, claro, que eu estou tentando simplificar ao máximo, né? Mas é uma prática que, basicamente, ela vai trazer um treinamento dessa atenção, fazendo com que eu recorra com mais clareza, com mais lucidez à minha saúde mental quando ela se fizer necessária, né? Então, eu gosto muito de trabalhar mindfulness como uma habilidade, sabe, Ale? Que é diferente de mindfulness como ferramenta, como algo lá fora, né? Então, existem mais de 4 décadas de estudo científico nas melhores universidades do mundo, trazendo evidências dos benefícios dessa prática, né? Então, desde quadros mais relacionados à saúde física, inclusive cardiopatias, inclusive burnout, né? Trabalhando com como trazer mais bem-estar, saúde e equilíbrio para profissionais, para colaboradores, para empresários, que tem aí, né, registros de casos de inúmeras vezes, inclusive incidência de burnout, depressão, ansiedade. Então, de que forma mindfulness ajuda aí, né? Esses estudos mostram que as habilidades de mindfulness, elas vão acontecer a partir de 5 semanas de treinamento. Perfeito, você precisa de um autoconhecimento para que você possa aplicá-lo, é mais ou menos isso. Você precisa de um treino específico. E esse treino específico vai te dar esse autoconhecimento. Isso, você precisa de um treino específico para que você aprenda a ler, que não é apenas se observar, é saber como se observar. Então, essa definição bem clássica, eu quero trazer 2, né? Essa é bem clássica do Jon Kabat-Zinn, que fala que mindfulness é a consciência que emerge quando prestamos atenção momento a momento com propósito sem julgamento, né? Então, essa definição, é o que eu falei com outras palavras anteriormente, é a definição que vai dizer, basicamente, estabelecer uma intenção clara de prestar atenção ao que acontece agora, com o mínimo de julgamento, né? Quando você fala o mínimo de julgamento, o que seria esse mínimo de julgamento? Porque quando eu presto atenção, por exemplo, dá numa situação nossa, da parentalidade, né, da maternidade ou da paternidade, eu escuto uma criança chorando. Uhum. Tudo bem, eu consigo não julgar, eu consigo acolher, eu consigo entender, eu consigo saber. Mas quando eu tô com dor de cabeça, de fome, e eu já sei disso, eu conheço o meu corpo, eu consigo usar uma técnica de mindfulness para entender que eu estou com fome, que eu tenho esse processo e que eu posso fazer essa transmissão para uma criança, por exemplo, tentar, através do mindfulness, entender o que é esse não julgamento.
O não julgamento, Ale, dentro da perspectiva, por exemplo, da Shona Shapiro, né, que é uma pesquisadora de mindfulness que integra e explica que o conceito de mindfulness está em 3 pilares, né? Intenção, atenção e atitude. A atitude de mindfulness é a atitude gentil, é o não julgamento. Ela é um dos elementos chaves na definição de mindfulness. Por quê? Porque no momento que eu percebo que eu estou sentindo, seja fome, seja raiva, tá? Quanto mais eu começo a praticar esse spot de luz para dentro, né? Eu começo a ter mais lucidez sobre o que eu sinto, sobre as minhas sensações e percepções físicas, emocionais e cognitivas. Quanto mais clareza eu tenho sobre o que eu estou sentindo, qual é a minha experiência, mais eu preciso desenvolver uma habilidade dessa atitude não julgadora. E o que seria na prática, basicamente? Dá um exemplo aí de uma atitude, de uma corrida do dia a dia que você não se julgaria, né, por ter esse pensamento. Eu acho assim, pra gente falar bem a real, tá? Que eu não gosto de criar mundo que não existe. A gente vai julgar, tá? Não julgar o não julgar é um desejo, né? É uma intenção. Mas normalmente nós nos julgamos. Acho que seria entrar em contato sem julgar, deixar ser, apenas o descrever sem julgar. Obrigada, Luciano. Tem a ver com a comunicação não violenta? Então, já vou chegar na comunicação não violenta. Legal esse aspecto também. Mas só esclarecendo o que seria esse não julgar, Ale, é uma postura gentil, ou seja, eu vou perceber, por exemplo, vamos pegar o mais difícil de tudo. Me percebo com muita raiva, mas uma raiva incontrolável em mim. E uma raiva, às vezes, de uma criança inocente que está me azucrinando na quarentena. Perfeito. Do amor da minha vida. Sem dúvida. De mim mesma, né? Uma raiva que, com certeza, o simples fato de eu sentir essa raiva vai me causar julgamento. Porque eu não deveria sentir raiva disso, de mim. Ou de por causa que eu amo esse ser sensacional que está aí, mas eu quero colocar ele, pendurar ele no varal, porque ele está me atormentando. Isso. Então, cada pessoa tem hábitos, né, mais específicos de se julgar, certo? Mas, né, e níveis diferentes de autocrítica. Mas quando esse julgamento vem, se eu sou uma praticante de mindfulness, eu vou perceber a minha raiva surgindo e eu vou perceber o julgamento sobre essa raiva surgindo e me culpando de estar me julgando. A atitude em mindfulness, a atitude gentil vendo tudo isso, eu vejo esse julgamento, então não é assim, você nunca mais julgará, assim, nunca não julgarás os seus sentimentos, né? Nunca é um mantra. Não tem esse mandato, né? O que tem eu vou observar. Então a ferramenta de mindfulness vai te desenvolver a habilidade de observar tudo isso aparecendo, não grudar nisso, não se identificar com isso. Eu não sou essa raiva, eu não sou esse julgamento. Eu percebo tudo isso em mim. E o treino de mindfulness vai fazer com que antes que isso aconteça, ou seja, pensa que eu vou agora rebobinar a fita, né? Vamos ao tempo em que a fita se rebobinava. Eu vou rebobinar essa fita e vou perceber que antes do bicho pegar, antes dessa raiva acontecer, eu treinei a minha habilidade de compaixão, eu treinei a minha habilidade de atenção, para quando essa situação chega, eu sei perceber tudo isso, sem fazer com que tudo isso seja colocado em prática numa reatividade inconsciente. Mas seria então, por exemplo, que eu observo, eu sei que ela existe, ela está aqui, mas eu não dou uma ação em cima daquele meu sentimento. E é por isso que até o Matheus tinha colocado, né, anteriormente, e a definição da Tamara vem bem nesse ponto. Eu vou, dentro de mindfulness, eu vou diminuir, imagina uma gangorra aqui, tá? Então eu vou diminuir a minha distração, eu vou diminuir o meu julgamento e vou diminuir a minha reatividade, digamos assim, né? E por outro lado, eu vou aumentar minha presença, minha gentileza e a minha capacidade de resposta, que é isso que a gente está falando. Sim. Então, Ale, no momento que eu sinto a raiva e eu percebo que eu estou me julgando, não é que eu vou parar de me julgar, mas eu vou observar isso, que em termos neurocognitivos a gente chama de metacognição. Né? Isso acontece em vias neurocognitivas de fato, em que eu vou criando novas rotas sinápticas, né? Para que eu não possa também agir imediatamente, né? Sim, e eu vou fazendo esse processo. Ao invés de eu me identificar totalmente com aquela emoção, eu crio inteligência emocional suficiente para observar o que está me acontecendo.
né? Então, são aqueles momentos que ao invés de eu dizer cala a boca, eu percebo essa vontade de dar um berro infinito. E eu sento com essa raiva, né? Ao invés de negar, ao invés de vestir a cara da mãe feliz, alguém falou da culpa de mãe, adoro. Culpa de mãe, toda mãe já sentiu isso e teve que aprender a lidar com isso. Sim, bem fenomenológico, sim, com certeza. Então, eu vou perceber tudo isso e eu vou ter um segundo, um milésimo de segundo de escolha. Dependendo do dia, da lua, da TPM, do grito que eu estou sentindo vontade da de condição de dar. temperatura e pressão. Total. Se eu dormir essa noite, se eu não dormir, tudo vai influenciar, gente. Nós somos humanos e continuaremos sendo. Mas, Ale, eu vou simplesmente educando a minha capacidade atencional para regular a minha emoção a ponto de ter esse um segundo de decisão, essa possibilidade de escolha, né? E dizer, peraí, só um pouquinho. Eu respiro e eu percebo. Nossa, gente, eu tô com muita raiva agora. Muita mesmo. Eu preciso de um segundo. Então, quer saber? Pode sim jogar um pouco mais de videogame. Pode sim ver um pouco mais de desenho. Pode sim, faz o que você quiser agora um pouco. Porque eu preciso me regular. Para que eu me torne mais consciente dos meus atos, do verbo que vai sair da minha boca. Então, quando a gente fala de treinamento, Ale, a gente literalmente aprende através da pausa, através de exercícios específicos que vão desenvolver inibição motora e uma série de práticas para que quando eu preciso recorrer a essa inteligência emocional, eu não tenha que ficar pensando sobre isso. Isso vai se tornar quase que uma nova habilidade. Você tem alguma coisa a ver, por exemplo, quando você faz uma prática de mindfulness, você abaixar a sua adrenalina instantânea que vem? Então, por exemplo, grande parte dessas ações que a gente tem, elas são ligadas diretamente com o campo da adrenalina. De você, né, não só da adrenalina, mas de todos aqueles hormônios de fuga, né? De você então, se aumenta a sua oxigenação pulmonar, motora, e aí você pega aquele moleque e fala... Sim. Né? E depois, droga, eu sou uma mãe que estuda a criação com apego, que estuda a gentileza, que estuda a CNV que ela falou, a comunicação não violenta, estou aqui esganando. Mas você percebe, tem algum estudo relacionado a isso, da baixa mesmo da adrenalina? Você percebeu um cara que tem uma prática, uma moça que tem uma prática de mindfulness, em situações de estresse, ele consegue controlar essa adrenalina também? Ou é algo mais psicológico do que neuroquímico? Vai, sei lá. Não. Sim. Existem inúmeros estudos, Ale. Eu acho que talvez o mais útil agora seja citar o Dr. Paul Gilbert, que é um professor também inglês, que ele fez um estudo, na verdade ele trabalha basicamente com compaixão, né? Mas a gente utiliza os estudos dele para dentro do mindfulness, porque eles são muito úteis. A gente traz ele para dentro do próprio protocolo da doutora Tamara, para justamente ajudar a entender esse sistema, esse equilíbrio, né? Nós, em primeiro lugar, nós não fazemos uma separação de mente e corpo, né? A gente tenta, inclusive, trazer uma percepção da minha mente acontecendo lá no dedão do pé, né? Porque não tem nenhum estudo que diga onde está a mente, né? Inclusive, fazendo um super parênteses aqui, que eu nunca falei numa live, mas uma vez eu estava na Índia, nessas coisas loucas que se vive na Índia, e eu virei para uma menina e falei, nossa, eu acho tão legal, uma menina indiana, né? Ela perguntou se eu estava gostando, eu falei, nossa, eu estou gostando muito, que aqui eu percebo que vocês não separam, por exemplo, razão e emoção, mente e corpo. E ela me olhou com uma genuína surpresa, assim, de verdade. Me olhou assim, mas vocês separam? Tipo assim... Quem faria isso, né? Total, assim, realmente. Então, é interessante perceber que no Ocidente nós fazemos essa separação, né? E quando a gente trabalha de uma forma integrada, a gente começa a perceber que existem processos bioquímicos que acontecem e que podem ser regulados com atitudes e escolhas psicológicas, né, cognitivas. E aí, dentro desse estudo do professor Paul Gilbert, ele trabalha com um modelo de regulação emocional muito didático, que basicamente faz uma divisão de cores. Então é bem interessante, existe até uma aplicação para crianças,
que a doutora Tamara criou junto com a Raquel Duvier. Quem quiser saber mais, depois eu posso passar mais informações sobre como amar os seus dragões. E ela chama cada uma dessas cores de um dragão diferente. Então, basicamente, Ale, nós temos 3 sistemas motivacionais, tá? O azul, o vermelho e o verde, tá? Esses 3 sistemas, eles são regulados por via hormonal, mas eles podem ser conscientes, eles podem ser perceptíveis, né? Perceptivos. Então, o azul seria o nosso padrão normal do dia a dia, né? O nosso sistema de recompensa, né? Um sistema dopaminérgico em termos hormonais. Eu te dou um cafezinho e eu me sinto mais acordado, aí depois tô lendo um livro, tô nessa live, tô anotando uma coisa, tô ouvindo alguém. É um sistema de aprendizagem, né? Onde a dopamina predomina durante basicamente o maior tempo do nosso dia. Eu tenho o sistema de regulação chamado vermelho, né? Que é justamente o que você falou. É o sistema de luta ou fuga, né? Onde eu me sinto desconfortável, tenso, eu me sinto alerta, eu me sinto estressado, eu me sinto desequilibrado, né? Não me sinto segura e aí eu tenho uma disparação, digamos assim, né? Uma maior concentração de cortisol no meu corpo. E de energia também, né? O gasto energético desse sistema vermelho, sim, ele né? Sim. Se você fica nele o dia inteiro, sim, aí não tem problema. É esse que a gente está surtando, né? Você está sempre... Sim. Exatamente. É normal acessar o vermelho inúmeras vezes, né? Mas aí você está falando, claro, do estresse crônico. E o sistema de suavização, que seria o verde, né? Isso. Que seria um sistema mais ligado à ocitocina, em termos hormonais, né? Que ele vai justamente... Esses 3 sistemas todos nós temos, né? Eles ficam em constante desequilíbrio, normalmente, né? E esse sistema de suavização, ele é um sistema que nós temos ele naturalmente, mas com mindfulness, dentro dessa abordagem então que a gente traz, eu aprendo a conscientemente acionar esse sistema de suavização. O verde então, deixar bem claro, é buscar ele quando o vermelho está ativo, por exemplo. Exatamente. Então eu quero, por exemplo, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero estar no azul, mas eu estou no vermelho. E aí eu fico nessa luta. Eu preciso aprender, eu preciso produzir. Então, como eu suavizo primeiro, né, criando, né, diferentes estímulos para me suavizar o meu sistema, para baixar esse vermelho e poder então me direcionar para o azul. Agora, esclarecendo uma confusão que desde já é importante. Mindfulness não é um sistema de suavização. Não é relaxamento, tá? Mindfulness é a luz que vai me dizer em qual dessas cores eu estou. Eu vou suavizar, eu vou ativar esse verde através de diferentes recursos que daí não são mindfulness. Aí são técnicas... Gente, mas pode ser um cafezinho. Tomar um chá, pode ser um cafezinho. Perfeito. Pode ser meditar... E que para cada um é diferente. Para cada um. Pode ser meditar com a vela e com a voz do guru, não sei o quê. Pode ser conversar com meu filho, pode ser fazer carinho no meu cachorro. Coisas que para cada pessoa, e aí tem, claro, vários desdobramentos dentro disso, né? Isso é um super estudo, e a gente demora 4 horas dentro do treinamento só sobre isso, tá? Então, assim, não, eu estou sendo bem superficial. Mas é só para dizer, Ale, que através do mindfulness, né, não é que eu vou aprender a me acalmar, mas eu vou aprender a saber que eu não estou calma. Que eu não estou calma. E parece uma besteira, né? Mas o gasto de energia negando ou trazendo para a inconsciência o como eu estou, porque eu deveria estar de algum jeito. Então, esse gap entre o como eu estou, né? Como de fato estou, e o que eu estou fazendo, é o que causa mais estresse do que a própria pandemia. Mas se você soubesse, eu acho que é aí que está, eu acho que a grande graça aí do mindfulness. Porque muitas vezes é o auto-arrependimento que te faz. Então, quer dizer, se você está arrependido, quer dizer que você saberia que você não agiria se você estivesse naquela situação. Então, naquela condição, né? Na condição do vermelho, por exemplo. Então, saber identificar que eu estou no vermelho facilita eu tomar a decisão de não agir. Isso, perfeito. Exatamente. E aí você fala assim, tá bom, então some daqui antes que eu pendure você no varal. Exatamente. Entrou o meu querido doutor Taton.
Antes também entrou a Gabi Torelli, que é uma querida aluna nossa também da formação, também preciso falar que fiquei feliz de vê-la por aqui. Ó, Luciana. Luciana é uma psicóloga sensacional, com um sobrenome legal. também sensacional. É minha prima. Por isso que ela é sensacional. Entendi. E ela está fazendo aqui, ó, olha que legal. O Mindfulness me parece ser uma habilidade que ajuda a melhorar o controle inibitório. Nossa, agora você foi longe, Luciana. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Existe, inclusive, um termo específico dentro de Mindfulness, que é a inibição motora, tá? É justamente dentro desse caráter que a gente trabalha. Então, toda a construção dos primeiros momentos do treinamento atencional de Mindfulness, a Letícia também entrou, querida. Toda essa primeira parte é de vontade de abraçar, beijar, mas enfim. Toda essa primeira parte da pausa, tá? Que não dá pra gente aprofundar numa live, infelizmente, mas a gente aprofunda bastante no treinamento, ela vai falar sobre inibição motora, tá? Ela vai falar basicamente sobre como que, através, por exemplo, do meu corpo, né? Não fazendo aquilo que seria o meu modelo automático de fazer, como que através da minha motricidade eu treino esse espaço de reatividade para a resposta. Vou dar um exemplo. Isso, posso? Vamos lá, Vamos lá. Quantas vezes... Agora eu vou dar um exemplo que todo mundo vai dizer eu sim. Vamos lá. Quantas vezes eu pego o celular sem a menor consciência de que eu estou fazendo isso, desbloqueio e passo para WhatsApp, feed, não sei, tanto faz. Eu simplesmente pego o celular e faço isso. Isso é um hábito automatizado, né? Motor, certo? Motor. Sim. Então, e que você nem sabe você nem sabe o que você está fazendo, né? Nem sei o que eu estou fazendo. Então, na motricidade, isso é muito fácil de pegar. Se a gente pegar quantos hábitos eu tenho, então eu não me sento conscientemente. Eu me jogo na cadeira e cruzo sempre a mesma perna por cima da outra. Cruzem os braços aí, quem está me ouvindo. Cruza aí, Ale. Eu vou cruzar esse braço sempre desse jeito, cara. Tenta cruzar do outro. Dá um nó. É estranho. A mente grita, tá errado, claro. A gente combinou de nunca cruzar assim os braços, lembra? Então, no corpo é fácil de identificar. Por isso que a gente trabalha esse conceito de inibição motora. Porque é através do meu corpo que eu vou perceber esse conjunto de hábitos. Mas é através das condições motoras daquele espaço vermelho lá que eu consigo identificar algo. Olha, puta, que eu tô no espaço vermelho, que eu tô lá com uma respiração ofegante, eu tô com uma vermelhidão na cabeça, né, uma pressão. É através disso que eu consigo saber de respostas no corpo, que eu consigo identificar que eu tô naquele espaço vermelho e que eu preciso ir pro verde. Ale, o que eu vou fazer? Eu começo o treinamento no meu corpo. Mindfulness começa pelo corpo, tá? Existem inúmeras pesquisas e papers publicados sobre isso. Então, Mindfulness não é uma divagação. Eu não vou ficar pensando sobre. É que nem eu ficar pensando e lendo sobre musculação e achar que eu vou ficar forte, tá? Perfeito. Então, eu começo engajando o meu corpo e percebendo os meus automatismos no corpo. E aí eu começo a treinar a inibição motora. É eu tentar não falar na hora que eu quero sair falando. Eu tentar dar um segundo antes de pegar o celular. Ao fazer isso no meu corpo, tá? Eu tô... e aí é uma grande sacada, tá? Dentro da neurociência, do Mindfulness. Eu vou estar criando essa mesma possibilidade de inibição, né? Ou seja, eu vou estar trabalhando a minha flexibilidade cognitiva, tá? O que significa, em últimas palavras? Significa eu conseguir, assim como eu inibo uma atitude motora, eu consigo dar uma freada e criar um espaço de resposta antes de uma atitude, antes de uma emergência emocional, antes de um pensamento que vai me levar numa tortura mental, que não vai me trazer benefícios, eu consigo recuar e dizer, peraí, eu tô aqui num hábito. O meu hábito é ficar antecipando, agora, se o Thiago ainda tá aí, eu vou usar o exemplo dele, que ele sempre fala. Eu tô antecipando uma catástrofe que pode acontecer, que a minha filha pode cair, se machucar, se ferir, morrer, o mundo vai acabar. A minha mente está me levando para isso. Isso é um hábito meu. Então eu consigo criar essas possibilidades de consciência
para antes do negócio ir longe, eu observar. Então, por isso que assim, ó, exemplificando a prática de mindfulness, eu tenho um objeto atencional, eu tento manter minha atenção nele, a minha atenção vai sair dele. E aí eu convido ela volta. gentilmente para voltar. E eu vou fazendo isso. E ao treinar isso, Ale, eu começo a treinar isso no corpo. Esse é o Ale, a Tati falando. Que ótimo. Acaba ajudando nas funções executivas. Exatamente, Luciana. Eu vou começar uma rota neurocognitiva que vai aumentar a minha flexibilidade cognitiva e emocional a partir do meu treino no corpo. Tá? E isso somos todos nós, porque esse hábito que eu citei do Thiago e que a Tati falou que é do Ale também, ele pode ser transformado e pode ser relido como os hábitos de todos nós, né? Eu tenho um hábito, por exemplo, Ale, de quando algo me incomoda no meu dia, eu fico ansiosa e eu começo a planejar. Qual vai ser a forma que eu vou resolver isso para que isso nunca mais me aconteça? Só que isso me gera mais ansiedade ainda. Né? Porque muitas vezes... E se ela não está numa pronta resposta, e eu acho que esse é o problema, é porque você vai ter que fosforilar para fazer isso aí. Isso. Você vai ter que gastar energia, você fica naquele processo que é... porque se ele fosse tão fácil de resolver, você já abria aquela caixinha das suas respostas prontas, que você já tem um monte aí, e teria resolvido aquele assunto. Isso. Então você fica lá devaneando sobre aquele assunto que provavelmente você nem tem a resposta sobre ele. A gente vai pro devaneio, né, Ale? E o devaneio, inclusive, é um termo técnico dentro do mindfulness, porque estar no presente, muitas vezes, nos traz dor. Então, de uma perspectiva muito humana, estar no aqui e agora, normalmente é insustentável. E é por isso que eu fujo. Eu você fujo não está para mundos do futuro. Com o que você tem, né? Com aquele momento. Isso, porque me dói, porque normalmente eu vou ter que lidar com a minha frustração, com a minha tristeza, com a minha ilusão frustrada, com o outro não fazendo aquilo que eu gostaria. E é muito desconfortável isso, né? Então, não vamos ficar aqui, né? Não vamos ficar aqui. A mente vai lá e diz, vamos para aqui. Você respira aí, você respira, bate o seu coração que eu vou lá pensar em outras coisas, né? Então o corpo... Ó, o Thiago aqui, ó. Inibição motora é não fazer movimentos automáticos. É não fazer... Sem consciência. Ao invés de falar por falar, comer por comer, andar por andar, eu trago consciência para os movimentos. Ao trazer consciência, acabo inibindo ações automatizadas fora da consciência. Ai, que bom, eu tô feliz com... Eu contratei alguns professores meus aqui para ficarem... Você tem uma equipe de... Tem, de suporte teórico, bibliográfico, técnico. Bibliográfico, eu já vi uns duas aí, já passando o nome de uns caras. Sensacional. Mas agora vamos... Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, são duas. Eu queria... Como o Mindfulness pode ajudar na relação entre pais e filhos, específico, e outra, como o Mindfulness pode ajudar a relação no casal. Principalmente quando hoje a gente já não tem mais o nosso eu. Dentro da quarentena, somos nós. Tudo é nós. Você vai no banheiro, tem alguém no banheiro. Você vai na cozinha, tem alguém na cozinha. Porque nós estamos num quadrado desse tamanho, com um monte de gente fazendo a mesma coisa, então a gente não tem mais o nosso tempo sozinho. Então, como o Mindfulness pode ajudar nessa relação, né, de novo, com a relação entre nós com os nossos filhos, com aquele processo de educação e de lidar com as frustrações e da construção do ego daquela criança, e também como a gente pode nos usar com o casal, com a relação a dois, com onde tem o amor, ele é escolhido e não nato, como é dos nossos filhos, né? Sim, ótimo. Bom, Ale, eu acho que pra gente fazer um gancho, a Letícia tá falando aqui, essa eu quero ver no casal. Eu acho que assim, se a gente for pegar o gancho que a gente estava falando, que é difícil ficar no presente, e a inibição motora, né? Eu queria aproveitar que a gente construiu essa fundação, né? Para a partir daí trazer a tua resposta.
que acontece, né? O Matheus está complementando aí. Fiquem atentos aos comentários, que os comentadores são incríveis. Eles tá? são a ajuda Eles são. Ajuda dos universitários. São, total. Anotem os comentários. Então, trazendo, então, aproveitando essa fundação que a gente deu, né? Então, a gente fez uma super aula aqui, uma super explicação sobre inibição motora, sobre a dificuldade que é estar no presente, né? Eu tenho, né? Você, todos nós, eu tenho sistemas de esquiva, como a gente chama, tá? Que são defesas, né? Que eu crio, que eu desenvolvo como hábito, que me salvam da tortura do presente, né? Perfeito. Para quando esse presente tá me doendo, tá difícil. Então, essa esquiva, cada um vai ter a sua. Numa prática de mindfulness, eu descubro a minha. Em 2, em 10, eu vou cada vez descobrindo mais. Que pode ser uma tendência... Para cada resposta. Isso, exatamente. Mas normalmente a gente vai colecionando práticas, a gente tem um grupo amostral claro de que normalmente eu vou para o futuro, normalmente eu vou para o passado, normalmente eu culpabilizo alguém, normalmente eu sou a vítima ou eu sou a culpada. Mas também eu sempre fui assim, meu pai sempre me educou assim, minha mãe é uma megera. Isso, eu vou descobrindo hábitos muito profundos, né? Muito profundos, que são narrativas, que são historinhas, né? Que tem a ver com... Que você vai contando para você mesmo durante a sua vida toda. Isso, tem a ver com a minha criação, com a minha cultura, mapa astral, vida passada, o que quiser dizer, mas são fatores, né, que me constituem e que me forjaram Clarissa, né? E caminhos que, em termos neurocognitivos, eu desenvolvi de resposta e reatividade para determinados desafios. Esse desafio, hoje, pode ser o meu marido em casa, né? Que continua sendo a mesma pessoa, mas que o fato de eu só ter ele para compartilhar tudo, torna ele muitas vezes insuportável. Sem dúvida. O meu filho, que sempre foi um amor, mas o fato de eu ter que ficar com ele ou com ela 24 horas faz com que ela seja o foco do meu estresse, né? E aí eu tenho nessas pessoas, na verdade, os espelhos desses meus hábitos, né? E é através dessa convivência que o presente fica me torturando e me mostrando irritantemente quem eu sou. Então, Mindfulness vem aí justamente para me ajudar, né, a trazer essa responsabilidade emocional e entender que eu sou capaz de responder o como eu estou e o do que eu preciso com mais sabedoria, né? Cultivando diariamente, diariamente, e assim, segundo por segundo, uma gentileza sobre uma duplinha, né, de honestidade e gentileza sobre quem eu sou, o que está me acontecendo, para que eu separe e entenda que não é ele, não é ela, não é a quarentena, não é... tudo isso são espelhos que estão mostrando mais de mim. Então, Mindfulness vai me ajudar a ver isso como material de pesquisa, né? Ver isso para entender melhor quais são os meus hábitos, para onde eu vou e trazer sempre uma dimensão, então, portanto, nessa descoberta, da gentileza, porque no momento que eu tô vendo que eu tô projetando a minha raiva, que eu tô projetando a minha dor, se eu trago de volta e vejo, nossa, quanta inveja tem aqui, nossa, quanta frustração tem aqui, eu preciso dar um grande colo, um grande abraço, e dentro de trabalho de compaixão, né, mesmo, é um abraço mesmo, é um toque mesmo, para que eu acolha isso que eu tô sentindo de uma forma gentil, e assim eu começo a ter também um olhar mais gentil com o outro, com esse outro ser que está dividindo a quarentena comigo, que pode ser o meu marido, a minha família, pode ser a solidão para quem está nessa quarentena sozinho, né? Eu tô aqui indo longe, tem um monte de coisa aí, né, Ale? O que o Matheus está falando aqui? Deixa eu só ver. Não. De forma geral, o exemplo dos hábitos corporais, temos hábitos emocionais e mentais. De forma geral, a escuta com atenção plena é em grande parte presente dentro do relacionamento. Isso, exatamente. E aí vem muito que não sei se foi a Luciana que falou da CNV, né? Eu quero chegar, aonde eu quero chegar é o que a Letícia acabou de falar. Lembrando que e aí você me escuta. Ótimo. E vê se você concorda comigo. E aí você me corrija.
O mindfulness vai te dar luz a esses seus hábitos e a esse seu automatismo. Uhum. E aí eu vou entender que eu sou um monstro. Aí eu vou acolher isso com gentileza e vou procurar uma terapia, porque ele não vai resolver esse meu aspecto. O mindfulness, ele não é uma terapia que te faz você ter novas respostas sobre um ato que você já fazia. Isso você vai procurar em outro lugar. Eu vou aproveitar a tua pergunta... Acertei ou errei? Não, nota 10, nota 10. Eu vou aproveitar a tua pergunta para voltar lá no início, quando tu me perguntou da diferença do mindfulness mais profundo, engajado e estudado. No raiz e do Nutella, né? Do Nutella, que a gente chama de Mac Mindfulness, né? Esse mindfulness que promete a cura de todos os males, né? Perfeito. Que é, use mindfulness que você sairá daqui, como diz o Thiago, um Jedi, né? Não, isso não é. O mindfulness, Ale, ele vai justamente te ajudar a perceber o que você precisa. Então, eu tô aqui, sei lá, eu tô há 10 anos empurrando para baixo do tapete várias dores, vários monstros, que eu não sou um monstro. Eu tenho vários monstros, né? Que eu convivo, mas eu não sou, lembra? Eu não vou me identificar, eu não sou. Eu convivo com eles, né? Só que talvez faz, sei lá, 10 anos que eu finjo que eles não existem. Aí tu imagina que mindfulness diz, abra a porta, deixe os seus monstrinhos entrar, toma um café com eles. Através do mindfulness eu posso perceber, nossa, tem bastante coisa aqui, tem bastante dor mal resolvida, eu preciso de terapia. De férias. Eu preciso de férias, eu preciso ir no médico, eu preciso me separar dessa pessoa que só me faz mal. Às vezes eu vejo assim... X. Que assim, às vezes eu... Matheus, desculpa, Lê. Talvez eu perceba que estou com fome, dor no dente, sim. Mas assim, com relação à paternidade, eu vejo muitas vezes que quando você identifica que, por exemplo, você não quer ouvir a voz do seu filho, que é normal, galera. Muito. Eu viro e falo assim, eu não posso me sentir assim porque ele é meu filho. Isso, perfeito. Então aí essa é a dimensão da abertura e do acolhimento. Deus do céu! Porque quando é com o meu parceiro, e eu acho que na minha cabeça eu faço essa resposta, meu parceiro, eu não tô nem aí, velho. O problema é seu, velho. Tá bom. E aí e isso causa, acho que na minha visão, a falta de empatia. Que é outra coisa que a gente, né? Uma das inteligências emocionais. E aí a falta de empatia com o meu parceiro faz eu fazer um monte de merda, um monte de atrocidade. Né? Mas com a criança, além de ter essa falta de empatia, tem a culpa de eu ter tido esse pensamento. Isso. Né? Então, às vezes eu vejo algumas mães falando assim, nossa, eu quero matar esse filho. E algumas outras vêm e falam assim, nossa, que esse sentimento horrível. Não, velho, é que você não passou uma semana com esse moleque lá, você quer matar mesmo, você quer que ele suma. E aí você fala assim, meu Deus, mas eu posso ter esse tipo de pensamento? Aí você fica, não posso, aí você fica, piora todo esse estresse, né? Então, o mindfulness poderia entender que, olha, sim, eu quero acabar com esse tormento. E eu preciso agora, de uma forma gentil, entender que eu tenho esse pensamento, não me culpar de ter esse pensamento, e aí pensar numa outra forma de resolvê-lo. E aí sim, é isso que você está falando, tipo, buscar novos atalhos e novas ferramentas para que eu possa sair desse mundo, né? Ale, no Mindfulness, eu não tenho o modelo de pai ideal. Quem é o pai que pratica Mindfulness? O que ele pensa, como vive, do que se alimenta. Se reproduz, né? Tá? Não existe isso. Não existe esse ideal. Então, não existe um conjunto de ideias e técnicas para que você não sinta mais vontade de não ouvir a voz do seu filho. E aí você acordará no outro dia finalmente dizendo, que delícia ouvir a voz do meu filho, pratiquei Mindfulness, tá? Não tem isso. Não, praticamente Yoda. Saia da live se você estava buscando essa... Tá? O que eu vou aprender aqui com Mindfulness? Então, de novo, Mindfulness não é milagre, né? É uma criação de intimidade com quem eu sou, né? É bem isso. Então, olha, é como se eu aprendesse a enxergar cada vez com mais clareza toda a construção
desse meu sentimento, né? Então, eu começo a me dar conta, eu começo a ficar cada vez mais lúcida sobre o início, o início de um desconforto que vem com não poder atender as minhas necessidades, que cresceu porque eu achei que eu ia ter um tempo para mim e esse tempo não aconteceu. Não existe, Depois ele cresceu porque justamente na hora que eu achei que eu ia conseguir trabalhar foi a hora que o meu filho deu o piti. E aí eu vou me sentindo que eu não consigo ter uma conversa decente com o adulto que eu tô dividindo casa, porque sempre tem ruídos em volta. E tudo isso eu começo a tomar consciência de todos esses incômodos que eles vão desaguar num, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir a voz dessa criança, tá? Então, isso não é só um botão. Isso é uma construção. Só é um castelinho complexa. Que cada hora você vai enfiando um Jenga lá, aquele joguinho que você vai enfiando um monte de coisa, né? Isso é... Olha a Maíra aí. Claro, eu vou percebendo os meus gatilhos, esse termo é um termo muito bom, Maíra. Ai, querida, que tá aí. Então, eu vou percebendo os meus gatilhos, eu vou percebendo as minhas dores. Aquilo que me tira do eixo, que me tira do sério, né? Exatamente. E mesmo que eu chegue lá no final e diga, esse cala a boca, eu não aguento mais ouvir tua voz, tá? E mesmo que depois disso apareça culpa e julgamento por ter feito isso, onde é que Mindfulness vai se encaixar? Vai iluminando, né? Vai iluminando aqui tem um gatilho, aqui tem outro gatilho, aqui tem outro gatilho. O que você vai fazer com tudo isso depois, o problema é seu. Mas... Isso. E eu vou perceber, Ale, que... E aí é um treino bem legal que a gente tem, que é assim, normalmente eu chego dizendo assim, droga, fui uma péssima mãe, gritei com a minha filha, ela não tinha culpa, é que eu tô estressada, eu não aguento mais, eu quero saco, mas ela também... E aí a gente fala, como que essa narrativa pode ser mais gentil? Vamos tentar... Comigo, né? Comigo? Como é que eu trago um pouco mais dessa duplinha de lucidez e gentileza? Então, eu tô sentindo que ao decorrer do meu dia, eu não tenho voz, né? É sempre a voz do meu filho que é mais importante, e eu vou me sentindo anulada, e eu tô criando aqui toda uma possível história, que muitas vezes é a minha, né? Sim. Que muitas vezes é a minha, e que eu vou aprendendo, então, a perceber. Uma vez percebendo tudo isso, Ale, eu gosto muito desse esclarecimento de como eu estou e do que eu preciso. Ao perceber que eu cheguei nesse lugar, eu tenho uma chance de escolha de dizer, gente, eu queria ser a mãe que mata no peito, dá conta de tudo, tá sempre feliz. Mas não dá que pra lava ser. a louça, faz comida, faz pão caseiro, né? Limpa a casa, trabalha. A mãe, eu queria ser. E no final do dia ainda medita. De manhã faz yoga com os filhos. Eu queria. Tem mas 65 saber a real? Eu tô espanando. Eu vou ter um negócio pra você. Eu preciso de terapia, tempo pra mim, pausa, né? Agora a Letícia falou exatamente que é por isso que o primeiro encontro do treinamento de mindfulness dentro desse protocolo é pausa. Porque se eu não aprendo a frear, pausar, eu estou fazendo o meu inconsciente. É ele que está agindo, não lá dentro. É a frase da Tamara, slow down to see more. Eu preciso diminuir, eu preciso desacelerar para criar espaços onde eu enxergue. Imagina aquele momento que você finalmente faz um trajeto a pé que você sempre fez de carro. Você fica assim, jura que tem esse mercado aqui? Nunca tinha percebido. Sim. É quando eu diminuo a velocidade que eu começo a ver detalhes, Ale. E eu começo a ver o exato momento que eu tô... nesse momento, eu estou me anulando. Se eu continuar fazendo isso, daqui a mais ou menos umas 24 horas, eu vou surtar. Sim. E a escolha de me anular é minha. Sim, porque aí você mesmo caminha depois, porque como você está no automático, você mesmo já está caminhando para o abismo. Você sabe, você até vê ele lá na frente. Mas você continua caminhando, você fala assim, mas eu não posso parar de andar. Que gritou. E aí você fala, mas eu não posso parar de andar. Não, você pode parar, você pare, pense, olhe para trás, porque pode ser que você tenha que pular uma pedra para trás. Então eu vou através do Mindfulness, Ale, eu vou ver assim, nossa, eu não tô dando conta dessa relação
maluca de pandemia com filho. A real é que eu não tô dando conta. Eu tô sofrendo pra caramba. Eu preciso de momentos de descompressão, Nossa. ou de terapia, E, ó, ou tocar violão, ou conversar mais com quem me faz bem, por Skype, pelo que for, por Zoom, maravilha. aí eu tenho a habilidade, Ale, de enxergar o que eu preciso, sem botar o dedo na cara do outro, porque o outro, ele tá constantemente me E ele também está convidando a fazendo me as suas ver. buscas também, né? Ou não, ou ele tá Ou não. totalmente cego dele mesmo. Perfeito. Mas ainda assim, ele é um grande mestre, porque ele tá espelhando todo o tempo O que você as minhas deveria cuidar. necessidades, as minhas dores. E aí eu vou cultivando, então, né? Portanto, eu vou cultivando essas pausas, eu vou aprendendo nesses freios, entendendo que quando eu diminuo a minha velocidade, quando eu boto luz ao que está me acontecendo, com gentileza, eu me torno uma pessoa mais integrada, mais autêntica. Não é que eu vou me tornar automaticamente mais feliz, tá? Perfeito. Talvez eu perceba a minha infelicidade, mas eu Mas vou é isso, é. integrar isso. E eu vou conseguir me dar colo e entender o que fazer com isso, né, Ale? Eu vou entender Perfeito. o que de fato eu preciso, que conversa eu preciso ter, enfim. 2 Aí minutinhos, ó. É, o Matheus aqui, tá tá faltando 2 certo. minutinhos. Só Tá. para gente finalizar. Primeiro, eu queria. Eu ficaria aqui horas com você, lembra que a gente até estava falando, né? Conversando. Sim, E sim, sim. esse assunto é sensacional. Faz o seu jabá. Eu sei que tem uma turma começando amanhã, para a Deixa gente eu se falar. entender, se fale, e responde uma pergunta para mim. Eu faço para todo mundo. E você tem 1 minuto. O que você falaria para a Clarissa de 10 anos de idade, hoje? Você volta lá e o que você falaria para ela? Tá, primeiro deixa eu Faz o dizer que jabá. quem tá aqui na live, quem se interessou, a gente tá nas últimas vagas, né? Últimas mesmo, assim. Tem 2 turmas começando aí, uma começando amanhã, domingo, das 9 às 11 da manhã, outra começando na segunda, das 7 às 9 da noite, tá? Nós teremos Tá. 8 encontros. Quem se interessou tem no Instagram da Casa do Horto o link na bio para saber mais, para se inscrever. Pode falar com a gente no direct também, mas tem o link na bio ali, tem todos Escreve os aí nos detalhes. comentários aí também, mas eu vou deixar, quando eu gravar o vídeo, eu deixo o da Casa do Horto, né? Tá bom. Casa do Horto, @mindfulness Casa do Horto. Então ficou isso. Últimas vagas, tá, gente? De verdade. Quem gostar, entra lá pra ver. A Letícia vai estar presente. Tem uma galera aí que vai estar, que bom. E o que eu diria pra Clarissa de 10 anos de idade ou a 10 anos? Não, a Clarissa é de 10. Hoje a Clarissa de quarentinha aí, volta lá e fala Quarentinha, falta horrores pra Quarentinha. e fala para a menininha de 10. O que você fala para Pra ela? menininha de 10. Eu acho que eu diria pra ela, cara, na boa, esquece isso de querer ser madura. Por favor, brinca muito. Brinca, você não precisa, você não é responsável pela saúde mental da sua mãe, da sua família. Brinca, você pode agora ser totalmente responsável e criança, porque depois você vai poder ser adulta. Então agora aproveita essa infância e seja feliz. Eu diria isso pra ela, com certeza. Muito bem, espero que ela tenha ouvido. Eu também. Vou chorar aqui no fim da live. Não me faça me vulnerabilizar perante o público, Ale. Faz parte da empatia, faz parte da gente ser feliz. Acho que é isso Porque mesmo. quando a gente não tem essa empatia, a gente acaba não tendo nem o que falar. Porque É isso mesmo. acho que a gente precisa trocar. E eu acho que grande parte das nossas surtadas na quarentena é a falta da gente fazer essa troca. E eu queria aproveitar também, Ale, já que você me vulnerabilizou aí, para lembrar, né, que mindfulness não é para gerar super-humanos, é para nos humanizar. É para que a gente se vulnerabilize mais, para que a gente se assuma como surtados que somos, errantes e aprendizes que somos, e aceite esses nossos erros e os dos outros com cada vez mais gentileza, né? Esse é o treino. Então, ter mais foco, mais produtividade, tudo isso vai acabar acontecendo com o treino de mindfulness. Mas a minha intenção mais profunda ao trabalhar, né, com isso, que lindo, Ale, eu também adorei essa pergunta dele, abriu meu coração. É a gente se sentir mais presente com o que importa e mais gentil e acolhedor com o nosso lado humano,
né? Perfeito. Menos exigentes, né? Então é isso. Obrigada, Perfeito. Lê, por ter me chamado aqui. Obrigada Que a isso, todo é um mundo que estava prazer. junto. 16 Obrigada, segundos. Matheus, Letícia, Um beijo pra Luciana, que vocês. Ó, participaram adorei. um monte. Obrigada, Tati, beijo. adorei. Até mais. Tamo Entra junto lá na nessa. bio. Entra Beijo, lá. tamo junto. Um beijo. Entra lá, entra lá. Tchau. Tchau. Semana que vem